Bem-vindos à nossa 8ª aula do curso sobre Anjos e Demônios na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Nessa aula, então, vamos tratar sobre o satanismo. Após nós tratarmos do maligno e de suas possíveis manifestações no mundo, abordamos o que se chama satanismo ou culto de Satã. Embora haja quem não faça caso deste fenômeno, ou reduza a manifestações psicológicas, cremos que há motivo para considerar o assunto como fenômeno religioso ou como culto prestado a um ser real, avesso ao bem do homem. Satanismo, então, o que é? Por satanismo, entende-se o culto prestado por indivíduos ou grupos a Satã, tido como um ser real misterioso que, embora seja alheio a Deus, pode ajudar o homem. Alguns desses grupos realizam seus atos rituais às ocultas e secretamente, ao passo que outros o fazem às claras. Alguns têm existência efêmera, outros são mais duradouros. Dividem-se e subdividem-se com frequência. Os Estados Unidos são o país em que mais se registra tal fenômeno, que lá toma características assaz manifestas, como seitas satânicas norte-americanas. Podem-se citar Church of Satan, Temple of Set, Order of the Black Hand, Werewolf Worldwide Church of Satanic Liberation, Church of War. Existe ainda uma considerável bibliografia de língua inglesa a respeito, como também comunicação satanista por internet. Na Inglaterra também são conhecidos os grupos Order of the Nine Angels e Dark Lily. Na Nova Zelândia sabe-se da existência do Ordo Sinister Vivendi. Na Itália há os Bambini di Satana, a Chiesa di Satana de Filippo Serba, a Chiesa Luciferiana de Efrem del Gatto, o Império Satânico della Luce, degli Inferi, ou Seguaci del Mestro Loitan. Também existem grupos que não querem passar por satânicos e que realizam ritos pagãos para entrar em harmonia com as forças ocultas da natureza. A este título tem aspectos que permitem agregá-los ao multiforme mundo do satanismo. Os ritos praticados pelas seitas satânicas têm em vista adorar, venerar e evocar o maligno, do qual os sectários esperam receber algum favor, mudar alguma situação, provocar a desgraça de alguém, beneficiar tal ou tal indivíduo. Quando, por exemplo, querem obter a ruína espiritual ou material de alguém, escolhem as horas noturnas, quando tal pessoa está adormecida, eis porque muitos dos ritos satânicos são celebrados durante a noite. Como lugar adequado para efetuar tais ritos, escolhem cemitérios ou vizinhanças de cemitérios ou de igrejas desativadas. Geralmente procuram lugares em que não sejam facilmente detectados. Não se exclui que, por ocasião de tais ritos, haja profanação de cadáveres, violência física sobre menores, práticas eróticas e até homicídios rituais. Uma das seitas mais fortes, matriz de outras, é a Church of Satan, fundada nos Estados Unidos em 1966, por Anton Sansandor LaVey. O símbolo dessa seita é o que se chama o selo de Baphomet, ou seja, uma cabeça de bode no interior de uma estrela de 5 pontas, contida dentro de círculo e trazendo na extremidade de cada uma das pontas 5 letras hebraicas. Esse conjunto, por sua vez, é encerrado em outro círculo. LaVey escreveu 3 livros citados com preferência no mundo satanista: The Satanic Bible,
Complete Witch e The Satanic Ritual. Este último apresenta diversos ritos em latim, inglês, francês e alemão. O principal rito de quase todos os grupos satânicos é a chamada Missa Negra, de que nós vamos ver um pouquinho mais para frente ainda nessa aula. As crenças satânicas. As crenças satânicas podem variar de um grupo para outro. Há quem veja em Satã a expressão da libertação do homem em relação aos condicionamentos religiosos, morais e culturais do seu ambiente. Assim, pensando, alguns satanistas afirmam que o satanismo é uma religião da carne. A felicidade do satanista deve ser encontrada aqui e agora. Não existe céu após a morte, nem há inferno de fogo para o pecador. Há quem veja Satanás, o príncipe das trevas, ao qual é possível ao homem dirigir-se mediante ritos adequados e mágicos, a fim de obter todo tipo de favores. Existem também aqueles que consideram Satanás, especialmente Lúcifer, como uma entidade que se opõe ao Deus da tradição judaico-cristã, que é malvado ou adversário do homem. Não se pode definir com absoluta precisão o conceito de Satã ou maligno nas respectivas seitas. Há matizes diversos, que têm como denominador comum o ódio a Deus e o desejo de vilipendiar ironicamente os clássicos valores do cristianismo, o Evangelho, a Eucaristia, a Igreja, o próprio Deus. Toda essa oposição deve resultar em emancipação e exaltação do homem. Este passa a se afirmar com soberba e pretensa autonomia. Entre as motivações que levam as pessoas ao culto Satã, assinalam-se a convicção de que obterão vantagens materiais, mesmo às custas de outras pessoas. O desejo de contestar a sociedade atual de maneira excêntrica e desafiadora. Um atrativo mórbido por aquilo que é pavoroso e horrível, talvez fundamentado no desejo de exorcizar as fobias ou os temores do próprio indivíduo. A resposta violenta a traumatismos sofridos na infância. A vontade de adquirir poderes especiais conferidos pela revelação dos segredos satânicos e pela participação em ritos adequados. A satisfação derivada de aberrações ou de libertinismos sexuais mediante experiências novas, insólitas e um tanto misteriosas, como são os ritos do satanismo. Apontam-se no mundo de hoje alguns fatores que impelem certas pessoas a procurar a novidade do satanismo. Tais seriam a solidão que muitos experimentam dentro da multidão humana amorfa e impessoal, a campanha que caricatura o cristianismo e o apresenta como adversário do progresso do homem, a desagregação da família que leva muita gente ao desânimo e à desesperança e, consequentemente, à procura de solução em ambientes desconhecidos e inéditos. Pergunta-se: as pessoas que se entregam ao culto de Satanás podem ser tidas como possessas do demônio no sentido descrito na aula passada? Não necessariamente. A possessão diabólica é algo que aliena a pessoa a si mesma, fazendo-a joguete do maligno, o que não parece ocorrer sempre no caso de satanistas. Em síntese, o que mais caracteriza o satanismo é a inversão dos valores, o que é, objetivamente falando, falso ou errôneo, passa a ser considerado modelo correto e benéfico, que o indivíduo adota e transmite a seus semelhantes. Com isso está associada a aspiração à liberdade, liberdade absoluta, formulada no seguinte axioma: fazer o que tu queres, eis toda a lei. Isto quer dizer, na prática, que a liberdade do indivíduo não termina onde começa a liberdade do vizinho. A pretensa exaltação ou o endeusamento do homem, cedo ou tarde, deve chocar-se com a evidência das limitações ou da finitude de todo ser humano.
Tal choque é altamente amargo e frustrativo, podendo ter graves consequências sobre a saúde física e psíquica da pessoa. O satanismo é nutrido por forte tensão emocional e poderosa atitude racional, que se camuflam sob a capa de novas descobertas de razão e de saber do homem. Assim, o mal profundo que mina e solapa o ser humano se esconde sob aparências atraentes. Prazer sexual, conquista do poder, procura de dinheiro e sucesso, narcisismo exacerbado. Os crimes perpetrados em grupos satânicos dão testemunho da irracionalidade ou da loucura que move tais seitas. Em apêndice apresentamos duas expressões muito significativas do satanismo: a missa negra e a música de rock. A missa negra vem a ser uma paródia do rito da missa católica, paródia inspirada pelo desejo a quincalhe e de sátira. O rito é presidido por um celebrante acompanhado de diácono e subdiácono. São utilizados as alfaias e os instrumentos correspondentes, velas, o símbolo do bode dentro da esteira de 5 pontas, um cálice cheio de vinho ou de licor, uma espada, um aspersório ou hisopo para aspergir água benta, um crucifixo de cabeça para baixo e, se possível, uma hóstia autenticamente consagrada numa igreja católica. O altar da missa negra é uma mulher desnuda. Os participantes vestem trajes pretos com capuzes. O rito segue aproximadamente o curso da missa católica, com partes recitadas em latim, francês ou em inglês. Em vez do nome de Deus, é invocado o nome de Satanás, como também o de diversos demônios. O Pai Nosso é recitado com inversão do respectivo sentido. Assim, Pai Nosso que estais no inferno, são proferidas blasfêmias contra Jesus Cristo, a hóstia é profanada de diversas maneiras, utilizada em práticas sexuais e verberada com ódio. Eis mais algumas notícias extraídas do livro Universo Diabólico, em que apresenta os rituais do século XVI e XVII que fazem ecos aos séculos anteriores. A missa do diabo, a partir do século XVI, é exatamente a contraparte do ofício católico. É a paródia do que Jesus fez na sua última ceia. O que é abençoado torna-se amaldiçoado, o que é branco torna-se preto. Por ocasião da elevação da hóstia e do cálice, os sacerdotes magos exclamam: corvo preto, para evocar o maligno. E estes clamores são acompanhados por contorções e saltos. O demônio, dizem, voa no momento da consagração em torno do cálice. Quando a assembleia vê essa borboleta, levanta-se e conjura: Beelzebul, Beelzebul. Não há ato penitencial nem aleluia. Evitem-se os sinos e as sinetas, pois causam horrenda dor ao demônio. Como o cálice, também a hóstia é preta e mais difícil de ser engolida. Traz a figura do demônio que diz por ocasião da consagração: isto é meu corpo. Ele levanta a hóstia acima dos seus chifres. Neste momento toda a assembleia a adora. Cercando o altar em semicírculo, prostram-se por terra. O demônio faz então o sermão e intima-os a comungar, dando a cada qual um pedacinho da hóstia, a fim de que possam engolir. Entrega a cada qual 2 goles de um remédio infernal e uma bebida de tão mau gosto e odor que, ao engolirem, suam e ao mesmo tempo ficam gelados em seus corpos, em seus nervos e em suas medulas. Era bom costume roubar o pão eucarístico nas capelas católicas a fim de o profanar no culto satânico. Satanás, dizem, divertia-se atirando-se as hóstias aos sapos, estendia sua sanha aos presbíteros da igreja, fazendo com que estes apresentassem as hóstias ao maligno. Na Alemanha e na Áustria, as moças virgens eram incitadas a perfurar as hóstias com 3 punhaladas. Uma certa Maria fez isso com total ódio a Deus. Em 15 de 1 de 1632, o parlamento de Dole condenou à morte o cidadão Nicola,
porque em 1628 levava o Santíssimo Sacramento para um culto satânico, tendo-o misturado com excrementos humanos por ordem do diabo. As profanações do Santíssimo Sacramento eram frequentes no fim da Idade Média e nos séculos seguintes. As hóstias eram pisoteadas, conculcadas, transpassadas. Entre outros traços, ainda se narra que o diabo, por meio de seu representante, exortava os seus seguidores a praticar o estupro, o incesto e a sodomia. Os presentes respondiam uníssono e tão forte quanto possível: Mestre, ajuda-nos! O maligno, então, apressava-se por aspergi-los com a sua urina, como se fosse água benta. O oficiante revestia uma capa preta sem cruz, tomava em mãos o livro das blasfêmias, que servia de cânon ou de oração final e central da Missa Negra. Continha as mais abjetas blasfêmias contra a Santíssima Trindade, o Santíssimo Sacramento do altar, os outros sacramentos e ritos da Igreja Católica. Estava redigido em língua que o povo ignorava. O sinal da cruz era feito obrigatoriamente com a mão esquerda. Satã, por seu representante, ridicularizava os dogmas católicos e propunha uma vida nova aos seus fiéis. Prometia-lhes não menos do que a vida eterna. No momento do ofertório declarava: Eu sou o verdadeiro Deus, ao menos vocês me veem, me sentem e me podem tocar, ao passo que o outro é melhor não falar dele. Os discursos de Satanás e sua presença eram tão reais e persuasivos que os magos o adoravam no sentido próprio da palavra. Uma certa Maria, de 28 anos de idade, afirmava que ela gostava de ir a um culto satânico tanto quanto a uma festa de núpcias. Julgava que era muito mais satisfatório e gratificante do que ir a uma missa convencional, pois o diabo dava a crer que ele era o verdadeiro Deus e a alegria dos feiticeiros naquela ocasião era o começo de uma glória muito maior. Era normal recitar ladainha e orações em honra do demônio e eram acompanhadas de blasfêmias e expressões de demência. São estes, então, alguns traços típicos dos cultos satânicos que culminam na chamada Missa Negra, paródia sacrílica da Santa Missa. A existência desse ritual em nossos dias significa a capitulação da razão e da sanidade mental diante da imaginação e dos impulsos desresgrados da carne. Também a mística precisa do subsídio da razão. O demônio existe, mas não pode ser concebido como um Deus poderoso, a qual se deva prestar culto. Entre os temas do rock, cada vez mais agressivo está o satanismo a partir de 1970, com alusões explícitas a Satã, ao demônio, ao inferno, como se depreende dos exemplos seguintes. Grupo Iron Maiden, disco O Número da Besta. Tochas acesas e cantos sagrados, o ritual começou, a obra de Satã está feita. Grupo Black Sabbath, disco Nascido de Novo. Olha este príncipe do mal combatendo por tua alma. Disco Céu e Inferno. Grupo AC/DC, canções O Inferno não é um lugar ruim para aí estarmos. Autopista para o Inferno. Grupo Osborne, Ladrando para a Lua, agora ressurge. Fazem falta milagres para salvar aqueles que a besta procura. Encontraram o seu céu vomitando a partir da boca do inferno. Discos falando do diabo, o diário de um homem mau. Grupo Twisted Sister, canções Arder no Inferno, a Besta. Grupo Venom, disco Bem-vindo Inferno e canções como 1000 Dias em Sodoma e alianças com Satã. Filhos de Satã, vive como um anjo, morre como um demônio. Grupo Kiss, disco Criaturas da Noite e canções como Rock and Roll, Inferno. Às vezes a mensagem satânica só se percebe quando se gira ao inverso o disco. Assim, por exemplo, em Congratulations de Pink Floyd, se ouve precisamente acabas de descobrir a mensagem secreta do diabo, comunica-te com o velho. Em Fire on High de Yellow se ouve, volta Satã, volta, volta, volta. Em Snowblind de Sixth, mostra-te Satã, manifesta-te em nossas vozes. Em Style to Heaven de Led Zeppelin, quero ir ao reino, quero ir ao inferno, ao oeste da terra plana, canto porque vivo com Satã.
Julgam os peritos no assunto que os roqueiros dão muito mais importância ao ritmo e ao aparato sonoro e colorido do rock do que à letra das respectivas canções. A veemência das letras, mesmo daquela que invocam Satã, não tem valor para os roqueiros senão na medida em que constituem protesto contra a ordem estabelecida, a ruptura com as gerações anteriores tidas como fracassadas. Uma pesquisa feita entre estudantes da Califórnia deu a ver que poucos davam atenção ao significado da letra de suas canções. 37% eram incapazes de identificar o tema de suas canções preferidas. Mas mesmo assim se requer cautela e cuidado contra esse tipo de música e canções. Então, ainda hoje esse fenômeno do satanismo ele está presente. Aula que vem, então a nossa 9ª aula, vamos ver algumas considerações sobre possessão, exorcismo e fenomenologia diabólica. Algumas questões de cunho mais prático, né, que a gente vai tratar na próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Dúvidas? Perguntem. Até a nossa próxima aula.